Irmãos, bom dia. Que Deus, Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos, agora e sempre. Hoje vamos conversar um pouco sobre causas das misérias humanas. Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Vamos dividir nosso assunto hoje em 3 partes. A primeira, situação dos espíritos encarnados no planeta Terra. A segunda parte, definir misérias morais e misérias materiais. A terceira parte, o que fazer para evitarmos as misérias morais e materiais. Bom, primeira parte, vamos ver situação dos espíritos encarnados no planeta Terra. Vamos ler o primeiro trecho do Evangelho que diz o seguinte: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Talvez algumas pessoas pensem assim ao analisar o que acontece no planeta Terra. Misérias, brigas, violências, diferenças, muitas diferenças. Então a pessoa analisando como se comportam as pessoas que vivem na Terra pode ter essa conclusão, né? Mas, se acreditarmos que vivemos uma única vez na Terra, se acreditarmos que fomos criados ao nascer e deixamos de existir quando o corpo morre, se acreditarmos que só na Terra existe a vida humana, claro que esse pensamento que está aqui dito no Evangelho, um exemplo, uma explanação, a gente pode acreditar que realmente é isso. Mas, com esses pensamentos, podemos concluir que viver é se dar bem em relação aos outros, não importa como, o que nos levaria às más ações. Se vivo uma só vez, então poderia pensar: o que me importa aos outros, contanto que eu esteja bem? Olhe como nós podemos concluir se pensarmos nessas afirmativas, digamos assim, que lemos agora. Se acreditamos que vivemos só uma vez, se acreditarmos que nascemos e quando o corpo morre deixamos de existir, e se a gente acreditar que só existe vida na Terra. Então, se analisarmos a Terra, o comportamento das pessoas, é provável que alguém chegue nessa conclusão, que a espécie humana bem triste coisa é. Mas ainda bem que não é assim, não é? Vamos ler o próximo trecho do Evangelho que diz: provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros planetas do universo. Veja como é interessante esse texto do Evangelho. Ele diz que toda a humanidade não está no planeta Terra. Todos os seres que já têm razão, isto é, pensam, raciocinam, estão distribuídos por vários planetas no universo. Então imagine, qual o tamanho do universo? Difícil imaginar. Mas sabendo que nesse universo existem infinitos planetas, e nesses infinitos planetas existem outros seres vivendo, encarnados ou não, desencarnados, e que todos eles pertencem à humanidade. Todos são seres humanos, porque todos são filhos de Deus, criados iguais para percorrer essa nossa caminhada evolutiva até chegarmos à perfeição. Então todos são seres humanos. Aqui na Terra habitam só alguns seres humanos, uma pequena parte da humanidade que se espalha por todo o universo.
Se sabemos que Deus criou e continua criando espíritos e que os espíritos reencarnam em vários mundos espalhados pelo universo, sim, é claro, nós já sabemos disso, já aprendemos isso. Deus criou os espíritos, nós, espíritos que agora estamos ligados a um corpo físico, nós nascemos e usamos um corpo físico durante essa vida. Quando o corpo morre, nós voltamos ao mundo espiritual e continuamos a existir como seres humanos. Continuamos a fazer parte da humanidade, que agora é da humanidade espiritual, a verdadeira vida do espírito, Toda a humanidade não vive só na Terra. Uma pequena parte, pequeníssima parte da humanidade vive na Terra, encarnada na Terra. Outra parte da humanidade, também pequena, está na parte do mundo espiritual em torno da Terra, vivendo junto conosco também, se relacionando com todos os seres que estão vivos encarnados. Os vivos desencarnados, habitando a parte espiritual em volta do planeta Terra, se relacionando com os vivos encarnados, que somos nós, espíritos também, nos relacionando uns com os outros e também com a parte espiritual. O que é a população da Terra em face da população total desses infinitos mundos? Imagine, meus irmãos, infinitos mundos. Se são infinitos os mundos do universo, imaginem, ou tentem imaginar de alguma forma, pelo menos pelo pensamento, qual será o tamanho da humanidade que existe no universo. E vamos comparar com as poucas pessoas, com os poucos seres humanos que estão encarnados na Terra, que somos nós. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra. Sim, qual a finalidade da Terra? Nós encarnamos na Terra por quê? Então a Terra é uma escola, é um hospital, é uma prisão, principalmente esses três. Nosso planeta Terra é escola, hospital e prisão. E a natureza dos que a habitam, espíritos inferiores, imperfeitos. Claro, nós somos ainda imperfeitos, não chegamos à perfeição, não somos espíritos puros. Estamos a caminho, conquistando evolutivamente essa condição de espíritos melhores até chegar à perfeição, espíritos puros. Enquanto não somos espíritos puros, enquanto somos espíritos imperfeitos, realizamos ações e pensamentos inadequados segundo a orientação do nosso Mestre Jesus. Porque Jesus veio e nos ensinou o que fazer de bom e de melhor, amar e ser amado, para poder a gente chegar nessa condição evolutiva de espírito perfeito, espírito puro. Aqui na Terra nós aprendemos, estamos sempre aprendendo uns com os outros e com o que os espíritos nos trazem para nos ensinar. Então é uma escola. Aqui na Terra estamos sendo tratados, porque quem segue o Evangelho de Jesus 100%, quem aplica o Evangelho em sua vida 100%, segundo o que Jesus nos ensina. Acredito que ninguém conseguiu ainda. Então, como nós ainda não conseguimos praticar 100% do Evangelho de Jesus, de alguma forma somos doentes morais. E a doença moral pode, de alguma forma, se transformar em doença física. Vamos comentar aqui alguns tipos de espíritos que vivem em cada tipo de mundo para poder localizar a nós que vivemos na Terra. Temos alguns tipos de mundos. Por exemplo, os mundos que conhecemos através dos ensinamentos dos espíritos são mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos.
Nos mundos primitivos, digamos assim, são os primeiros, né, onde nós vamos começar a nossa encarnação, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A alma humana quer dizer espírito encarnado. Quando o ser humano, espírito, encarna, se liga ao corpo, nós utilizamos a palavra alma, só para dizer que o espírito está ligado ao corpo. Quando ele desencarna, ele deixa de ser alma, isto é, ele deixa de estar ligado ao corpo físico e volta a ser espírito. Então, espírito é quando ele está desligado do corpo físico. Quando o espírito está ligado ao corpo material, nós, na literatura espírita, chama-se alma. Destinada às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo. As paixões reinam soberanas. Vemos que aqui é praticamente a sobrevivência. A parte moral é muito reduzida. Parte moral significa comportamento. E quando a gente fala em moral, a gente está ligando a moral à conduta cristã, a conduta segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Nos mundos de expiações e provas, são o outro tipo de mundo, né? Nesses o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Olha aí, agora a gente já pode começar a se encontrar e entender por que no nosso mundo tem tanta miséria, tantas brigas, tantas violências. Então aqui é um mundo de expiação e prova. Expiação significa sofrer as consequências do que fizemos nessa vida e em vidas passadas. Se foram coisas boas, nossas consequências serão boas, já não será expiação. Mas se fizemos coisas ruins e agora estamos colhendo o que plantamos, aí estamos recebendo a consequência e podemos classificar como expiação. E provas é uma espécie de teste, onde você vai se colocar naquela situação, já tendo condições de superar, mas para a sua experiência, para a sua aquisição evolutiva, você precisa passar por aquela prova e se sair bem. Você vai conquistar algo que vai ser seu agora, para o resto de sua existência. Como a existência nunca termina, então para sempre. Porque nós espíritos, mesmo quando deixamos o corpo físico, não deixamos de existir. Continuamos a nossa vida na parte espiritual. E essa vida, a vida do espírito, não acaba nunca. Deus nos criou e nós vamos existir para sempre, encarnado ou não. Mundos de regeneração são mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Veja que o mundo de regeneração não é um mundo feliz, é um mundo de transição entre o mundo de expiações e provas e os mundos felizes, que é a próxima classificação. Então está na fase de transição. Aqui ainda temos algo a expiar, ainda temos algo a provar, mas é mais suave, é mais para um refazimento do espírito, como ele diz aqui, né? Aurem novas forças, repousando das fadigas de luta. Segundo nós conhecemos, nossos irmãos de mais conhecimento nos informam que estamos em transição para um mundo de regeneração, onde o mal não domina soberanamente, onde o mal não é maior do que o bem, mas o bem já se sobrepõe um pouco. Mundo de regeneração. O próximo tipo de classificação de mundo é mundos felizes ou ditosos, felizes, né? Onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. Nos mundos felizes, o bem é maior do que o mal. Ainda existe o mal, mas o bem é muito maior, sobrepuja, está acima do mal. E aí a felicidade já existe de uma forma geral.
a felicidade e a paz. Temos também os mundos celestes ou divinos. São as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, nosso destino é chegar a esse mundo. Não aquele mundo localizado, mas chegarmos à perfeição. Quando chegarmos à perfeição, nós vamos habitar esses mundos, mundos celestes ou divinos, que ainda não conseguimos imaginar como é esse mundo, mas sabemos que lá já estão os espíritos perfeitos e reina exclusivamente o bem, a felicidade e a paz e o trabalho intenso sob a orientação de Deus, de Jesus, dos espíritos mais elevados que nos orientam, nos ajuda para fazermos nossas realizações como espíritos, nossas missões, nossas ações de ajuda a todos os outros que estão ainda chegando a essa situação que vamos atingir, a perfeição. Vamos ler o próximo texto do Evangelho, que diz: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões, mais ínfimos e sórdidos. É claro, como é que a gente pode imaginar o centro da cidade se a gente vive na periferia, onde tudo falta, onde tudo é difícil, e nós nunca fomos ao centro da cidade, onde tudo tem, todas as tecnologias, todos os acessos à saúde e tudo. Se nós nunca fomos a um lugar desse, por exemplo, ao centro de uma cidade, e vivemos sempre muito longe da cidade, onde tudo falta, como é que a gente pode imaginar como vivem as pessoas naquela cidade? Então ele está dizendo aqui, a gente faria uma ideia muito falsa se a gente só vive na periferia. Periferia aqui significa um lugar onde não tem aquele acesso, onde não tem aqueles benefícios daquele local onde está mais avançado, onde está mais evoluído. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Veja que interessante, né? Se você passa 10, 15, 20 anos dentro do hospital, você vai dizer que o mundo é como? Você vai dizer que as pessoas são como? Como se comportam as pessoas? Porque se você só vive no hospital, o seu mundo é ali dentro do hospital. E tudo você vai imaginar como se tudo ocorresse ali, com todas as pessoas. Então essa é a sua imagem de um mundo. Num hospital, ninguém vê senão os doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Se você passa a sua vida preso numa penitenciária com outras pessoas que infringiram a lei, que são consideradas criminosos, né, segundo a lei, condenadas, segundo a lei humana também, né? Se você vive lá e naquele meio há violência, há ofensas, você vai imaginar o quê? Se a sua vida for dentro de uma penitenciária e você nunca saiu da penitenciária, quando perguntar ao mundo, a você, como é o mundo, você vai dizer o quê? Você vai dizer o que você conhece dali de dentro. Você vai dizer que o mundo é assim como você vê numa penitenciária. Você não tem conhecimento de outro lugar para imaginar como seria diferente. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Onde tudo falta, a saúde também é debilitada. E você vivendo junto dessas pessoas e não conhecendo outra situação, você vai pensar que a vida de todo mundo é assim. Mas ali onde você vive é apenas um pequeno local, um pequeno lugar, onde aquelas pessoas vivem. Nos outros lugares são diferentes as condições em que as pessoas vivem. Entendamos a Terra como um hospital, uma prisão, uma escola. Veja o que ele diz, entendamos a Terra como um hospital, quer dizer, os doentes estão aqui na Terra, encarnados na Terra. Os espíritos doentes estão ligados ao corpo, encarnados na Terra. Uma prisão, porque nós estamos presos na Terra através do corpo físico,
não conseguimos sair por causa da ligação do corpo físico, porque a vida do espírito real, a vida real, é na parte espiritual. E o seu local de vivência, é no infinito, é no espaço infinito. Então estamos presos aqui, ligados a um corpo físico, devido à nossa condição moral. E compreenderemos porque os sofrimentos são maiores que os momentos de paz e felicidade, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para a prisão os que nenhum mal praticaram, e nem para a escola aqueles que tudo sabem. Então, se vamos para o hospital, porque estamos doentes. Se ficamos ou nos colocamos na prisão, é porque infringimos as leis. E se vamos para a escola, é para aprendermos algo na escola. Então, o planeta Terra é pelo menos essas três condições, essas três situações. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Como a gente falou no começo, aqui na Terra existe uma pequena fração, pequeníssima fração da humanidade que se espalha por todo o infinito. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumprem suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais, indo reencarnar no mundo melhor. Veja que coisa boa, né? Quando nós estivermos praticando aí um certo nível de prática do Evangelho, nós podemos já sair, deixar esse mundo de tanto sofrimento e irmos habitar um planeta, um mundo melhor, com mais paz, mais tranquilidade, mas isso depende de cada um. Depende do esforço de cada um em se melhorar, de sua reforma moral, de sua reforma íntima. Ele melhorando, ele tem condições, acesso a um local melhor. Depende de cada um. Se continuamos repetindo os erros, infringindo as leis, nós vamos continuar aqui na Terra, até um dia compreendermos que não devemos fazer mais isso que nos leva a permanecer aqui na Terra. Vamos ver agora a segunda parte. Definir misérias morais e misérias materiais. Miséria moral. Sofrimento devido à falta da prática dos valores cristãos. A gente falou, né? Moral significa comportamento. Mas esse comportamento que nós falamos é aquele comportamento segundo a orientação que nosso Mestre Jesus nos trouxe. Porque nós podemos ter uma moral ruim, nós podemos ter um comportamento ruim, embora seja um comportamento moral, mas é ruim, se vamos de encontro ao que nós conhecemos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, repetindo sempre para lembrarmos o nosso guia e a nossa orientação que vem através do Evangelho. Miséria moral, repetindo, sofrimento devido à falta da prática dos valores cristãos. Então nós sofremos sempre que não praticamos o que Jesus nos ensinou. E miséria material, sofrimento devido à falta dos meios de subsistência. Então, nós vivemos num lugar onde não temos esses meios de subsistir, alimentos, trabalho, saúde, outro tipo de amparo. Então, se não existe isso, ou existe com muita carência, aí temos a miséria material. Como entender o que nos leva às misérias? Para que possamos evitá-la, é claro, né? Se a gente souber o que nos leva à miséria, ou às misérias morais e materiais, a gente pode já fazendo nossas mudanças, porque já conhecemos como sair dessa situação. Vamos ver no Livro dos Espíritos, no item Progresso Moral,
Pergunta 780. Pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Isto é, para compreendermos o que é bom e o que é ruim, precisamos ter a inteligência, precisamos entender. Então, o progresso intelectual vai à frente e em seguida, ou igualmente, mas normalmente em seguida, vem o progresso moral. Porque com a inteligência nós compreendemos e descobrimos o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo, nós aí nos esforçamos para fazer o que é certo e evitarmos sempre a fazer o que é errado. Então aí evoluímos e atingimos a paz, a tranquilidade que tanto desejamos. Continuando a pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, com a inteligência, descobrimos, conhecemos o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E aí, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o que fazer. Já sabemos o que é certo e o que é errado. Devido ao nosso orgulho, à vaidade, nossa ambição e outras imperfeições morais, nós podemos ainda continuar a escolher o mal. Podemos também, temos nosso livre-arbítrio, escolher o bem, fazer o bem. Mas fazer o mal e fazer o bem tem consequências. Fazer o mal tem consequências de prejuízo, de sofrimento. Fazer o bem, as consequências são de paz e felicidade. Cada um escolhe o que fazer. E com o tempo vamos aprender que o bem é nossa meta, que o bem nos traz paz e felicidade. É isso que devemos escolher, praticar o bem. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Então veja, o mesmo que se aplica para uma pessoa, para o indivíduo, se aplica também para um povo, uma humanidade encarnada na Terra. Então, quando a maioria da população daquele lugar ou daquela humanidade praticar o bem, então tudo muda para melhor nesse local ou nesse planeta. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Então vemos o nosso planeta, nós que somos tão inteligentes, que compreendemos, que aprendemos tantas coisas, ainda a nos combater, ainda a criar guerras, violências, separações, como se fôssemos pessoas diferentes. Não, somos todos espíritos, filhos de Deus, criados igualmente pelo nosso Pai, e com a mesma caminhada para chegarmos à perfeição. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais para chegar na perfeição. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, com o tempo, quanto mais inteligente, mais compreendemos o que é certo e o que é errado. E quando compreendemos o que é certo e o que é errado e desejamos a paz e a felicidade, nós passamos a fazer mais intensamente tudo o que é bom, tudo o que é o bem. E assim nós conquistamos ou chegamos mais rapidamente àquele estado de paz e felicidade que todos nós desejamos. Causas das misérias. Imperfeições morais, tais como o orgulho,
a vaidade e a ambição. Tudo isso nos leva à imperfeição moral. Quer dizer, nós não estamos seguindo ainda tudo que Jesus nos ensina. Ainda conseguimos fazer uma parte, mas não conseguimos fazer tudo. E por isso ainda vivemos como espíritos imperfeitos, colhendo ou recebendo as consequências das nossas más ações, dos nossos maus pensamentos. Causas das misérias, continuando, a inferioridade moral aliada ao desejo de praticar o mal causa as misérias humanas. Então, aquela pessoa, por exemplo, orgulhosa, que quer tudo para ele, orgulhoso, ambicioso, que quer tudo para ele, ele deixa outras pessoas passando necessidade. Uma pessoa não precisa de tanto para viver na terra, não precisa de tanto supérfluo para viver na terra, mas tem pessoas que acumulam demais e deixam outras pessoas passando necessidade. E isso cada um vai responder na medida da sua responsabilidade e do seu livre-arbítrio. Vai responder, colher as consequências nessa vida ou em próxima vida ou nas próximas vidas, quando chegarmos a reencarnarmos futuramente. E falta de caridade para com todos. A caridade, muitos dizem, eu concordo, que o sinônimo de caridade é amor. Então, se você não tem caridade para com os outros, se você despreza os outros, você também terá as consequências dessas ações. Tudo isso poderá voltar para nós se nós não mudarmos, se nós não ajudarmos a desfazer tudo de errado que fizermos, ou que fizemos nessa vida ou em vidas passadas. Concluída essa segunda parte, quando, com a inteligência mais avançada, compreenderemos o que é o mal e o que é o bem, e suas consequências, deixaremos de praticar o mal e só praticaremos o bem, evitando todas as misérias. Já compreende o que é errado? Falar mal dos outros é errado? Mentir sobre os outros é errado? Já compreende isso? Sim, já compreendemos. Tirar a oportunidade de outras pessoas de viverem melhor, de terem chances na vida para se melhorar e melhorar a sua família, as condições sociais, morais, financeiras, já compreendemos o que podemos fazer para ajudar e não atrapalhar? Sim, compreendemos. Então, por que não fazemos isso? Seremos também responsáveis por esses pensamentos, por essas ações que prejudicam qualquer irmão nosso, espírito encarnado na Terra. Vamos então para a nossa terceira parte. O que fazer para evitarmos as misérias morais e materiais? O que fazer? Nós já demos aqui várias dicas, né? Enquanto estivermos apegados demasiadamente aos bens materiais, enquanto houver violência, ódio, rancor, raiva, perversidade, crueldade, mentira, ciúme, egoísmo ou outras formas sombrias do relacionamento humano, enquanto não praticarmos o Evangelho de Jesus, ainda não estaremos em condições de sermos felizes e evitar as misérias, porque, segundo a lei de causa e efeito, toda ação, todo pensamento gera uma consequência, boa ou má, causando sofrimento ou felicidade. Vou retornar aqui ao primeiro item que nós falamos. Enquanto estivermos apegados demasiadamente aos bens materiais, o apego aos bens materiais, segundo nós entendemos na doutrina, na religião, nos ensinamentos de Jesus, é um dos itens, um dos pontos em que nos tornam pessoas, digamos assim, que prejudicam muitos os outros, prejudicam muitas pessoas.
Porque não precisamos, como dissemos antes, não precisamos de tanto para viver. Se já temos o suficiente, por que prejudicar os outros? Podemos ajudar os outros também a conquistar as suas necessidades, a superar os seus obstáculos, para fazer com que suas necessidades sejam eliminadas. Necessidades morais, necessidades materiais, necessidades sociais. Aquelas necessidades que levam ao sofrimento qualquer um de nós. Enquanto houver violência, ódio, rancor, raiva, perversidade, crueldade, mentira, ciúme e egoísmo, nós continuamos a receber as consequências de tudo isso. Nós continuaremos a reencarnar na Terra, recebendo as consequências de todas essas ações que nós praticamos. E não vamos conseguir nem tão cedo aquela paz que desejamos, aquela felicidade, porque nós não estamos fazendo por conquistá-los. E ele termina: ainda não estaremos em condições de sermos felizes e evitar as misérias. Então veja, aqui nós entendemos que se nós fazemos as coisas erradas, vamos ter que receber as consequências. Cada um é livre para plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, as consequências nós vamos receber, nós vamos encontrá-las no futuro, nessa vida, no mundo espiritual ou em outra encarnação, ou em outras encarnações. Concluindo essa parte, para que possamos continuar nossas mudanças para o bem, que não conseguiremos em apenas uma vida, temos a reencarnação, que é o processo para a educação dos espíritos. Assim entenderemos que o melhor para nós é a prática do amor incondicional. Enquanto não aprendermos a realizar, a praticar o bem para todos e para nós mesmos, nós vamos continuar a reencarnar no planeta de provas e expiações até aprendermos, até nos melhorarmos, e aí vamos para um planeta de regeneração, um planeta onde as pessoas são mais felizes e têm um pouco mais de paz do que aqui na Terra. Finalizando nossa conversa, vamos ver o que diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, que nos ensina como eliminar todas as misérias humanas. Essa orientação já foi dada há muito tempo, foi dada por Jesus. Essa orientação de como eliminar nossas misérias morais e materiais vem até mesmo antes de Jesus. Os seus emissários que vêm à Terra e nos ensinam como fazer, como realizar, como agir em nosso próprio proveito para atingirmos a paz e a felicidade. Então, nessa epístola, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: essa é uma orientação que eu acho que todos, ou praticamente todos que já leram o Evangelho conhecem. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho,
não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Essa é a orientação que Paulo nos traz através dos ensinamentos, e que nós já tínhamos também conhecimento de outros ensinamentos anteriores a Paulo, anteriores a Jesus, a outros emissários, como falamos, emissários de Jesus, trabalhadores de Jesus que vieram à Terra, reencarnaram e nos ensinaram. Então aqui está muito claro o que devemos fazer: sermos caridosos. Sermos caridosos significa sermos amorosos na capacidade e na medida que já conseguimos entender que ninguém vai pedir da gente, Deus não vai pedir da gente a perfeição, porque ainda não conseguimos chegar. Mas pede-nos os bons espíritos o esforço para praticarmos o que já conhecemos, o que já tivemos a oportunidade nessa vida e em outras de receber através de Jesus, dos seus emissários e daquelas pessoas que vieram nos ensinando desde pequenininho, no nosso tempo evangélico, no nosso tempo cristão, no nosso tempo espírita, no nosso tempo onde vamos aprender sobre os ensinamentos de Jesus, nós já compreendemos. Paulo coloca a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Então, independente da crença da pessoa, ou até mesmo se ele não tem nenhuma crença, a caridade está ao seu alcance, porque todos amam, todos sem exceção. Até aquelas pessoas que fazem maldades também amam. Amam a mãe, amam o filho, amam o objeto, porque depende do objeto, depende do que ele gosta, mas ele ama algo ou alguém. Mas ele está desvirtuado, sendo uma pessoa que não está praticando o Evangelho de Jesus. Então todos amam. Se todos amam, todos podem praticar o amor, um ato de caridade. Faz mais, Paulo. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus irmãos, nós aqui encerramos nossa conversa, mas lembrando o que devemos fazer para acabar ou pelo menos minimizar as misérias morais e misérias materiais. Devemos sempre começarmos a praticar em qualquer hora, em qualquer momento. Vamos começar essa prática através de nós, de cada um de nós, porque se praticarmos em nós, nós podemos expandir essas coisas boas, esses ensinamentos, para todos que convivem conosco, pais, mães, irmãos, filhos, amigos, desconhecidos, que serão amigos mais adiante. Então, agora nós já sabemos, nós já sabíamos o caminho, apenas aqui nesse momento, relembramos como fazer para atingir nossa paz e felicidade e diminuir, ou em breve tempo, nessa encarnação ou nas próximas, eliminar as misérias morais e as misérias materiais. Que Deus, que Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, nos ampare, nos oriente e esteja sempre ao nosso lado, como Ele sempre está, nos ajudando e nos dando a oportunidade para atingirmos a nossa própria paz, felicidade e, sempre que possível, espalhar esse conhecimento a todos que convivemos no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos.